Eu queria dar início, então, à nossa reunião científica. Essa é uma reunião científica do meu grupo de pesquisa, Psicanálise e Desenvolvimento, em associação com Marina Ribeiro, e nós temos aproximado parcerias de relação universal, de relação pessoal, né? Estamos fazendo um acordo com a universidade e estamos começando, então, a fazer uma série de atividades e com essa nova plataforma nos permite uma divulgação maior do conhecimento, a possibilidade de estarmos em diálogo, contato. Hoje nós temos mais de 100 pessoas aqui presentes num evento como esse, né, o que é muito raro, em geral, nos encontros presenciais. Ainda mais num encontro assim que visa um diálogo aberto, confortável, onde a gente possa sobre temas que dizem respeito à psicanálise, ao desenvolvimento da psicanálise e, evidentemente, a um aumento no nosso poder de tratar dos nossos clientes, né, especialmente nessa nova conjuntura de muitas novidades e também de muitos sofrimentos que são gerados pela situação atual, né? Eu sou Leopoldo Fugêncio, psicanalista, trabalho na Universidade de São Paulo. Marina Ribeiro, que vai fazer uma conferência para nós hoje sobre no tratamento psicanalítico. Ela é professora doutora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, coordenadora do LIPSIC, Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, autora dos livros De Mãe em Filha, A Transmissão da Feminilidade, coautora dos livros Por que Klein, Bion em 9 lições e Balint em 7 lições, coorganização de texto no livro Melanie Klein na Psicanálise Contemporânea e para além da contratransferência, o analista implicado, além de diversos artigos em periódicos, né? E convidamos também aqui meu amigo Elias Rocha Barros, Elias Maleda Rocha Barros, que já é conhecido de todos, uma das figuras e autores mais importantes da psicanálise brasileira e também da psicanálise em termos internacionais. Foi editor do International Journal of Psychoanalysis na América Latina e, evidentemente, a maior parte de vocês conhecem Elias. Né? Ele é analista de data e supervisor da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, fellow da British Society of Psychoanalysis and Institute e premiado com o Sigourney Award em 1999. Ex-editor para a América Latina do International Journal of Psychoanalysis e, correntemente, presidente para a América Latina da Task Force, que tem como um de seus objetivos criar o Dicionário Enciclopédico de Psicanálise da International Association of Psychoanalysis, IPA. Né? Bom, isso é só um currículo resumido de Elias, né? Então, e as qualidades pessoais e a gentileza e a disponibilidade de Elias é sempre uma marca e eu quero agradecer muito a possibilidade de ele estar aqui, disponibilizar seu tempo e seu pensamento para uma reunião como... Agradeço também a presença de todos vocês que nesse sábado de manhã estão se disponibilizando a se dedicar a essa reunião. E, bom, então eu passo a palavra para a Marina. Esse é o título da reunião científica, referindo no tratamento psicanalítico, e a conferência, a intervenção que Marina Ribeiro fará, se denomina, ou tem o nome, A Experiência na Psicanálise, Intuição e Reverie. Possível na clínica online, né? Um tema que, enfim, é a nossa atualidade mais presente, assim, né? Então, muito obrigado, Marina. É com você. Ok, muito obrigada, Leopoldo, pela apresentação e também muito contente da gente estar começando essa primeira reunião científica, que espero que seja a primeira de várias,
a presença do Elias, né, que é um grande privilégio ele ter lido o texto, estar aqui presente com a gente, ter tido disponibilidade de comentar o texto. E também gostaria de fazer 2 agradecimentos especiais, um ao Luiz Cláudio Figueiredo, que foi meu orientador e que ministrou justamente esse semestre, ele está ministrando um curso sobre Reverie na PUC, e as aulas acho que colaboraram bastante para a minha reflexão, para o amadurecimento da minha reflexão em relação ao conceito de Reverie. E um outro agradecimento também especial ao Arnaldo Schuster, pela interlocução com a obra do Bion, que é sempre uma obra muito complexa. Então, como a gente já brincou, né, e já, vamos dizer, ficou um pouquinho mais à vontade para lidar com esse paradoxo de a gente está em público e eu estou aqui sozinha, né? Então, o texto é muito maior do que eu vou estar apresentando aqui hoje para vocês, eu vou estar apresentando mais a parte clínica, né, do conceito de Reverie e fazendo algumas articulações, e eu espero que fique algo agradável para todos, né? Quando um conceito é citado por vários autores e está presente um número considerável de textos, podemos dizer que foi uma maneira bem-sucedida de nomear um fenômeno clínico em determinado momento da história da psicanálise. A Reverie parece ser um dos conceitos da psicanálise contemporânea pós-bioniana que vem percorrendo esse imprevisto destino. O conceito de identificação projetiva também, né, percorreu, ele apareceu en passant no texto da Melanie Klein, né, era um texto que ela escrevia sobre cisões, e apareceu desapercebidamente o conceito de identificação projetiva. O conceito de Reverie também, Bion falou pouquíssimo disso, falou pouquíssimas vezes na sua obra sobre a Reverie, foram os autores pós-bionianos que desenvolveram melhor o conceito. Então, a proposta aqui é fazer um certo diálogo, né, não muito denso conceitualmente, sobre intuição psicanalítica, Reverie e função alfa. Então, qual que é o desenho que eu vou fazer aqui da apresentação? Eu vou estar lendo uma pequena vinheta clínica para vocês, né? Depois eu vou estar fazendo uma aproximação e uma reflexão com os conceitos, e depois eu termino falando mais da nossa questão atual, né? Da nossa crise atual, do isolamento social e das reflexões em nós, no consultório, o que vem acontecendo. Tá? Para quem não sabe, essa era uma reunião científica que estava agendada, acho que em novembro, né, Leopoldo? Novembro, dezembro, e a gente, vamos dizer, readaptou, né? Acho que até foi uma inspiração para escrever de uma outra forma o que eu estou apresentando aqui hoje para vocês. Então, a vinheta se chama Andando com os Sapatos de um Morto. Ao encontrar Antônio pela primeira vez, sem nenhuma informação a seu respeito, fixo-me incomodamente em seus sapatos e penso, são sapatos de um morto. Como alguém pode usar sapatos de um morto? Percebo-me quase uma experiência alucinatória. Os sapatos produzem o efeito de um campo magnético do qual não consigo desviar os olhos e o pensamento. Vejo a morte e estou paralisada. Ele começa a falar, fico dividida, observando o que é dito e a intensa sensação de morte na qual estou imersa, sem compreender absolutamente nada do que está ocorrendo, sendo arrastada pela experiência perturbadora. Aguardo em um silêncio receptivo. Ao final do nosso encontro, Antônio relata de forma distanciada e breve os fatos de sua vida que precisavam ser sonhados. Fatos esses que estavam contidos e condensados na imagem dos sapatos de um morto, representação pictória pela qual fui subitamente abduzida ao encontrá-lo.
Sua única filha nascera com várias malformações. Passou por intervenções cirúrgicas e viveu poucos anos. Antônio havia me procurado após 1 ano da morte da menina, ou da sua quase morte psíquica. Ele andava com os sapatos de um morto, desvitalizado, um morto ainda vivo. Sua demanda manifesta de análise era expressa, porém, por outras questões. Não conseguia encontrar um lugar de reconhecimento profissional e financeiro. A profissão vida se mostrou de uma brutalidade ímpar, e ali estava ele, um homem andando com a morte acorrentada a seus pés, e, na mesma sala, a analista tentando sonhar a brutalidade dos fatos de sua vida. Nessa vinheta, a imagem perturbadora que emerge na minha mente são os sapatos de um morto. Surge a partir do estado de Reverie, um estado de receptividade, de hospitalidade, uma abertura para sermos habitados pelo outro. A Reverie também implica a capacidade imaginativa da mente da analista, a capacidade de sonhar a brutalidade da realidade. Uma filha que nasceu com más formações e veio a falecer em poucos anos. A receptividade do estado de Reverie parece ser, em um primeiro momento, e geralmente ela é, um estado desorganizador para o analista. O analista é abduzido pela experiência, está totalmente à deriva, é arrastado pela imagem pictória. Essa expressão imagem pictória é do Bion no livro Cogitações. É arrastado como um tipo de campo magnético que exerce uma força de atração da qual não é possível escapar. Apenas reconhecer e observar o que se desdobrará no a posteriori da sessão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Reverie e função alfa a partir e além de Bion. Tá? Leopoldo, eu acho que tem alguém com o microfone ligado que está dando um pouco de interferência, não sei quem é, né? Só para né? Está todo mundo ouvindo direitinho. Bom, melhorou. Primeiramente, eu vou fazer aqui o segundo Ogden, né, que é um autor que eu estudo bastante, que eu dou um curso na pós-graduação sobre ele. A experiência de Reverie é sempre um elemento desorganizador para o analista, que ele tende a descartar, né, que ele geralmente entende como uma falha técnica, como uma distração, do qual ele muitas vezes se envergonha por considerar uma inabilidade, como na situação que eu apresentei aqui. E, ao mesmo tempo, a Reverie é sempre uma bússola emocional para o analista. Essa expressão bússola emocional é do Ogden. Se ele tiver a condição e a liberdade psíquica de considerar. E é justamente esse o desafio, porque não é uma tarefa fácil fazer isso, porque geralmente a Reverie vem como uma experiência muito pessoal do analista. E eu acho que é importante a gente ter em mente que essa compreensão do Ogden do termo Reverie é apenas uma, né, entre outras, e distintas da original postulada por Bion em 62, num parágrafo. O Bion vai falar da Reverie apenas em um parágrafo. E eu fiz uma busca na obra inteira, né, do Bion, tem 9 menções ao conceito de Reverie, sendo que 2 estão nos textos autobiográficos dele. Então, o termo Reverie ganhou sentidos mais amplos e diversos na pena de psicanalistas pós-bionianos, como o Ogden, o Antonino Ferro na Itália, e no Brasil, né, vou citar nesse momento apenas 2, o Elias, né, que é o casal, e a Beth, né, que estão aqui conosco, e o Arnaldo Schuster, né, entre outros autores, né, o Civitarese também na Itália, e o Luiz Cláudio, né, que está dando um curso sobre Reverie, vários outros autores.
Então, a imagem que surge a partir da capacidade de Reverie é apenas o aspecto visível de uma forma de pensamento amplamente inconsciente. Né? Em outras palavras, se refere à capacidade do analista de tornar visível o invisível da experiência, de tornar apreensível o pensamento onírico da vigília, uma função dioturna da mente, que faz parte da teoria dos sonhos de Bion. Ou seja, a forma como a gente capta o pensamento onírico da vigília, né, que é um conceito do Bion, é através da Reverie. Ou seja, a Reverie é a captação do inaudível e do imperceptível da experiência. Né? Então, ela é um aquém do sensório e, ao mesmo tempo, ela é sensória. Então, penso que é justamente o que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Penso que a sensação na mente do analista, produzida, o Antonino Ferro vai usar a expressão pictograma emotivo sensorial. O Elias e a Beth vão usar o termo pictograma afetivo. Existem algumas diferenças sutis na compreensão dessas duas definições. Esses pictogramas, eles são gerados a partir do estado de Reverie, que se assemelha a uma alucinação do analista. O analista alucinava ao ver os sapatos de um morto. Não há nenhum apoio sensório perceptivo, não tinha nenhuma informação, nenhum apoio, nada, né, que justificasse essa alucinação. Num primeiro momento, é uma experiência alucinatória. A experiência só é compreensível a posteriori. O analista precisa tolerar esse estado de desorganização e desorientação, tendo um tipo que o Bion designou como um ato de fé, uma fé psicanalítica, né, de que um sentido surgirá daquela experiência, com aspectos muito desorganizadores e alucinatórios. Ou seja, é preciso tolerar não saber, né? Isso a obra do Bion vai enfatizar o tempo todo, que é justamente a capacidade negativa, né? Que num livro do Arnaldo, que eu escrevi até o pós-fácil, que chama Capacidade Negativa, ele vai designar como capacidade virtuosamente expectante, o que é uma expressão muito bem sucedida. Aqui também eu faço uma pequena distinção entre a Reverie ocorrida na sessão, que pode ser usada para compor uma interpretação ou uma construção do analista, e aquela, como aqui no meu exemplo, ela é usada como uma compreensão do que irá ocorrer, né, de qual que é o sofrimento psíquico do paciente. No meu caso aqui que eu coloquei, a Reverie é uma bússola para o processo analítico que estava se iniciando. A imagem alucinada dos sapatos de um morto condensa e revela o mais íntimo e intenso sofrimento do paciente. Quando a Reverie é usada para compor uma interpretação, e aí eu faço referência ao texto do Elias e da Beth, que tem um caso clínico, né, que eles vão trabalhar, que é extremamente interessante, do trabalho do analista na cozinha do analista, né? O Antonino Ferro vai falar que a mente do analista é a cozinha do analista, que exige um intenso trabalho de elaboração para que uma narrativa seja construída e que possa se transformar numa interpretação ou numa construção analítica, porque a Reverie tem essa característica de ser algo muito próximo da intimidade do analista. Então, o casal Rocha Barros compreende o conceito de Reverie como associado a essa compreensão intersubjetiva do processo analítico, né? E como são captados esses processos inconscientes, e destaco aqui o pensamento onírico da vigília, né? Para esses autores, a Reverie acontece via identificação projetiva. Ou seja, a identificação projetiva é a intuição kleiniana de que há uma via que conecta o inconsciente de duas mentes.
e que veicula os proto-pensamentos, os pensamentos primitivos, captados primeiramente como imagens pictográficas, expressão do Bion, pictogramas afetivos, expressão do Elias e da Beth, pictogramas emotivos emocionais do Ferro. E eu acho que o Elias e a Beth fazem uma especificação conceitual que eu acho muito preciosa, que eles vão falar dos aspectos expressivos e evocativos do símbolo. Eles vão fazer todo um estudo dessa trajetória, dessa como é que o símbolo vai tomando forma, do sem forma para a forma, como é esse processo gradativo. Então, a partir desses aspectos estéticos de expressividade e evocação, como que a gente pode compreender essa imagem dos sapatos de um morto? Ela é colorida de intensas emoções que são experienciadas pela analista, ou seja, quase como se a imagem exercesse um campo magnético que evoca e convoca, assim como uma pintura em uma galeria de arte, da qual somos abduzidos pela imagem, ficando à deriva da experiência. A gente precisa aguardar o tempo do a posteriori para compreender o que aconteceu, cientes de que nem sempre isso é possível, nem sempre a gente compreende o que aconteceu. Às vezes pode ocorrer na própria sessão, às vezes pode ocorrer depois de muitas sessões, e sempre via um processo de metabolização, para a gente conseguir chegar a uma narrativa, a uma compreensão daquela experiência. O Arnaldo Schuster também faz outro detalhamento conceitual que eu acho importante, que ele vai compreender a Reverie e a função alfa como vértices de um espectro, sendo que a Reverie é predominante sensorial e a função alfa é predominantemente simbólica. Essa parece ser uma posição conceitual que expande e especifica melhor a discussão dos fenômenos clínicos. O que se fenomenaliza na situação clínica, que tem o potencial de se tornar uma narrativa, percorre esse espectro entre uma experiência predominantemente sensorial e que, no a posteriori, pode se tornar uma experiência predominantemente simbólica. Então, na situação clínica apresentada, foi possível compreender que o processo analítico que estava se iniciando tratava-se de um caminhar por terrenos mortos, mortos pelo excesso de dor psíquica, desvitalizados e que necessitavam da capacidade de ensonhamento da analista. É isso que o Bion vai falar da interpretação dos fatos. Ele brinca falando que, em vez de a gente escrever um livro, o Freud, em vez de escrever um livro sobre a interpretação dos sonhos, ele poderia também escrever um livro como a interpretação dos fatos, que é essa outra via. A gente precisa sonhar os fatos, para que eles se tornem, para que eles tenham alguma representação no psiquismo, para que eles se tornem símbolo. No entanto, e tenham um significado. No entanto, que estranho fenômeno é esse? É estranhíssimo, da analista alucinar os sapatos de um morto, sem nenhum apoio sensório. Aquém ou além do sensorial, o que a gente encontra? A gente encontra aquilo que o Bion chamou de intuição psicanalítica. Então, o Bion escreve em 67, a intuição não é sensória. No entanto, o que inclusive a gente vai perceber nos atendimentos online, que é justamente isso, que a gente tem algum apoio no sensório que é indiscernível e não identificável, mas que favorece intuição em Reverie. Esse acho que é um fenômeno que está sendo muito discutido pelos colegas, a capacidade de observação do analista nos atendimentos online fica parcialmente prejudicada e o analista se cansa muito durante os atendimentos, talvez buscando referências sensoriais que estão escassas, ou que a gente tem que desenvolver uma habilidade, maior, com esses novos instrumentos tecnológicos.
Então, parece que se torna mais difícil a captação, né, por parte do analista desses fenômenos não sensoriais, que é justamente a intuição psicanalítica. E é aqui que eu levanto a hipótese. Seria a Reverie uma evolução da intuição psicanalítica? Como podemos pensar a conexão entre intuição e Reverie? Será que o estado de Reverie da mente do analista tem como esteio, além e aquém do sensorial, o Bion vai usar supra ou infrasensorial, a capacidade de intuição do analista? Em outras palavras, a intuição psicanalítica parece ser um fator primordial da função psicanalítica da personalidade, aquilo que não se fenomenaliza, o inaudível e o imperceptível. Essa é a habilidade necessária ao analista, ver o que não é visível aos olhos, mas torna-se visível pela imaginação, a capacidade de Reverie do analista. E o que será que pode favorecer a intuição do analista? É justamente a complexa proposição técnica de Bion, em 67, que a mente do analista deveria estar em um estado de abertura para o desconhecido, um estado que implica na opacidade de memória, desejo e compreensão prévia. Bion compreende que memória e desejo são derivados da sensorialidade e intensificados por esta, e não parecem favorecer intuição e Reverie, motivo pelo qual Bion faz essa sugestão técnica de difícil compreensão ainda hoje. O Arnaldo Schuster, no segundo livro dele, de 1996, ele faz uma analogia que eu acho que ajuda muito a gente compreender o que se trata, né, dessa opacidade de memória e desejo. Ele faz uma analogia, talvez ainda as pessoas se lembrem, né, quando a gente revelava filmes, né, no processo de revelação de imagem dos filmes, da película do filme, não poderia ter uma entrada de luz precipitada, que essa entrada de luz precipitada queimaria o filme. Então, o Arnaldo Schuster vai fazer essa analogia, que memória e desejo seriam essa luz precipitada que queima o filme e não favorece a revelação de imagens, né? Por exemplo, via Reverie. Então, podemos compreender a Reverie como um estado de mente, uma abertura amorosa ao outro. Né? Esse é o termo até, né, a amorosidade que está no próprio texto do Bion de 1962. Uma hospitalidade que produz ou favorece a emergência de uma imagem pictográfica. Será que podemos compreender o estado de Reverie da mente do analista como uma evolução da intuição do analista? A Reverie como um pensamento-imagem que ainda não foi pensado? E a intuição como algo não sensorial, mas com elementos infra- e suprassensoriais, uma capacidade comum, básica e fundamental da mente humana. Então, eu espero não ter aí falado muito de teoria, ou falado de um jeito palatável da teoria, né, ainda mais estando online. E agora eu passo para uma reflexão, né, que ao preparar esse texto, é um texto bem maior do que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, eu me dei conta que a Reverie que eu tive em relação a esse paciente, que foi há mais de 20 anos atrás, esse atendimento, só que eu escolhi falar dessa situação agora, né, eu percebi que existia uma outra cena nessa Reverie, que é justamente o que nós estamos vivendo com a questão da pandemia. Então, eu faço um subitem aqui que se chama A Outra Cena na Reverie, quando o pesadelo distópico se transforma em fatos, a pandemia. Essa outra cena da Reverie revela a complexidade na formação de uma imagem que capta não somente o sofrimento pessoal, mas também o coletivo, ou seja, um sonho que pode ser compreendido, o Bion vai fazer um espectro narcisismo e socialismo,
né? Ou seja, essa Reverie pode ser compreendida tanto pelo vértice do sofrimento psíquico de um indivíduo, mas também pelo vértice do grupo. No momento que sou capturada pela imagem, só vejo a morte e estou paralisada. Nesse instante, o excesso sensorial da cena onírica da vigília, a Reverie, tem uma intensa expressividade e evocação, né? A expressão do Elias e da Beth. Nesse momento, não é possível uma narrativa, né? O analista está completamente capturado pela experiência. Precisamos do tempo dos processos de elaboração, e também, acho que é uma coisa importante da se a gente considerar, talvez por isso a gente tenha assistido muitas lives, né, em relação ao que está acontecendo, como que a gente precisa de muitas mentes conectadas para elaborar uma situação extremamente traumática que está sendo vivida, né, que é essa contagem infinita, né, de mortos, sem história, sem sonhos, né, apenas a impessoalidade dos números. A pandemia é a morte acorrentada aos nossos pés. No mito de Édipo, que a gente pode compreender esse mito como um sonho da humanidade, né, como está no livro do Arnaldo Schuster, de 2003, o bebê amaldiçoado é deixado no alto de uma montanha, indefeso, acorrentado, abandonado à própria sorte, para morrer em completa solidão e desamparo. Essa cena edípica se aproxima de uma forma impactante com o que está sendo vivido agora por nós nesse momento. Um vírus invisível que pode nos contaminar sem que a gente perceba, condenando-nos à morte solitária por asfixia no alto da montanha onde falta ar, no mais completo desamparo e abandono. Um vírus que surge de uma mutação genética, como a filha de Antônio, que a filha dele viveu poucos anos, mas que deixa um rastro de experiência de dor, exigindo uma considerável capacidade de metabolização psíquica, né, que nós estamos aqui tentando online e on-time, né, tentando metabolizar essa experiência distópica que nós estamos vivendo, e quanto tempo será necessário para a elaboração, quantos textos nós vamos escrever, né, quantas discussões nós vamos fazer a respeito dos atendimentos online, a respeito do que está sendo vivido no momento. Então, a cena na qual Édipo é deixado à própria sorte no alto da montanha, com os pés amarrados, é a primeira cisura, conceito do Bion de 76, na tragédia, uma ruptura com a origem. Será que nos encontramos justamente nesse momento, um mundo antes do coronavírus, um AC, né, e um depois, um DC? Estamos como Édipo, com os pés amarrados no alto da montanha, entre a morte e um possível resgate pela capacidade de vínculos dos seres humanos, pela nossa aptidão empática e solidária, né? Édipo foi adotado, né? Ou seja, ele foi adotado por uma outra família, por uma outra rede de vínculos. Precisamos da salvaguarda do que nos caracteriza como humanos, seres que nascem, crescem e pensam e permanecem sempre em uma rede de vínculos. Quantos anos serão necessários para que a humanidade consiga sonhar esse pesadelo distópico? A distopia se transformou em realidade. Não é possível acordar desse pesadelo. Ele é um fato indigesto, incontornável, que precisa ser sonhado, imaginado, narrado por muitas mentes. Penso que apenas a potencialidade dos vínculos humanos, condutores da função psicanalítica da personalidade, tem como favorecer a metabolização da realidade da pandemia, tanto no vértice narcísico individual, quanto na sua extremidade social. Somos seres constituídos por vínculos, mas no momento isolados. Temos diante de nós ainda esse desafio ainda maior. O vírus transforma os vínculos, promovedores de vida, em possíveis transmissores da morte. Uma colega me relatou o medo e a apreensão de que, ao levar mantimentos para sua mãe,
poderia contaminá-la. Coloquei em evidência justamente que ela estava levando alimentos e não a morte, ciente de que esse é o paradoxo de que estamos submersos e que favorece um retraimento melancólico dentro da situação de isolamento social. Um desafio inigualável, estamos no exato momento da cisura. Qual será a ruptura? Qual será a continuidade entre essas duas eras? A experiência do tempo foi transformada. Fomos lançados e subjugados a um presente angustiante, excessivo, que extravasa a nossa capacidade de continência. O futuro está abreviado à semana seguinte, conduzindo escassas esperanças e nos expondo à intensidade do desconhecido. Para nós, psicanalistas, o desafio é sustentar o campo analítico online, com suas possibilidades e limites, lugar atual do exercício da função psicanalítica da personalidade, a capacidade de construir imagens e narrativas diante da desumanidade dos fatos, ou seja, a capacidade de ensonhamento dos fatos. No entanto, precisamos reconhecer que estamos parcialmente atados nas nossas capacidades de intuição e réplica. Talvez essa seja a discussão hoje, né? Talvez o mais difícil, né, nos atendimentos online seja a questão da intuição e da reverie. Pois precisamos, essas são duas expressões do Arnaldo Schuster, da cor do cheiro e do som da pele. Os elementos supra- e infrasensoriais que nos falam Bion, que favorecem intuição e reverie, a nossa humanidade. No momento, a vida se apresenta como um terreno movediço de difícil sustentação psíquica. O mundo que conhecíamos, se foi quase sem aviso prévio. E nos consultórios online estamos nós, os analistas, tentando sonhar a brutalidade dos fatos das vidas que acompanhamos proximamente, inclusive as nossas, em uma horizontalidade de angústias inéditas na história da psicanálise. Estamos iniciando um longo processo de metabolização de uma distopia que se tornou realidade. Por esse vértice, somos todos Antônios. Né? Então, é essa a outra cena da reverie. Né? E eu gostaria aqui de terminar a minha fala sobre reverie, né? Com uma epígrafe que o Thomas Ogden, na realidade, o texto sobre reverie do Thomas Ogden é de 1997, o texto original, o artigo original, que foi publicado num livro que foi traduzido para o português aqui no Brasil em 2013. Né? No início desse texto, ele cita o poeta Henry James, isso foi escrito em 1884, e eu acho que é o que diz melhor, né? É uma definição muito bem sucedida, né, dessa capacidade de poesis da mente, que é justamente a reverie. Então, o que escreve Henry James? A experiência nunca é limitada e nunca é completa. É uma imensa sensibilidade, um tipo enorme de teia de aranha, de finíssimos fios de seda suspensos na câmara da consciência, capturando todas as partículas voláteis do ar em seu tecido. É a própria atmosfera da mente. E quando a mente é imaginativa, capta os mais tênues sinais de vida. É isso que eu tinha para falar. Agradeço a escuta de vocês. Espero que não tenha sido muito longa a fala, né? Quero agradecer a Marina, um texto notável, né? Com não só uma apresentação sobre esse difícil conceito da obra de Bion, de uma obra que também é uma obra difícil, exige a atenção, perspicácia, a inteligência do leitor significativa, além da sua formação.
Mas a apresentação de Marina realmente é notável, assim, em termos de poder ter oferecido para nós é, uma série de referências, uma série de analogias que nos faz, então, nos aproximar aí do que esse fenômeno descrito, apontado por Bio, e retomado na psicanálise atual como talvez um dos acontecimentos, uma das dinâmicas significativas nesse processo de contato aí, de comunicação com os pacientes, de estar com os pacientes. Não, então, eu vou passar a palavra, primeiro agradecer a Marina por ter se dedicado a isso, a escrever o texto, a estar aqui, né? E é uma pena que nesse dispositivo a gente não tem como bater palma depois que você falou, né? O que seria necessário, eu diria, aqui reconhecendo a tua apresentação. Tem vários comentários aqui no chat, Eu vi, super. isso é muito bom, né? Uma Então, delícia de ler. isso é, então, Obrigada. substitui esse, Sim, o dispositivo das obrigada. palmas, assim, né? Muito